Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha anti-TBR, que é aquela lista com livros que eu não quero ler. Eu vi essa tag lá no canal do Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Vou deixar o vídeo do Paulo aqui na descrição do meu vídeo. E também vou deixar o link pro vídeo original de quem criou. O Paulo só traduziu aqui pro Brasil. Ela é uma tag bem legal, são 9 perguntinhas que a gente vai falar de livros, autores, gêneros que a gente não quer ler. É o oposto da TBR que a gente faz todo mês. Se você gosta de vídeos assim, se você é novo por aqui, por favor se inscreve, deixa muito like que me ajuda na divulgação desse vídeo. E também aproveita pra me seguir nas minhas outras redes sociais que estão sempre passando na tela, Instagram, Twitter, Scoob. É muito importante que vocês me sigam por lá também, que eu tô falando sempre dos vídeos do canal, do que eu tô lendo. E mais uma vez vou ressaltar que é apenas a minha opinião, não é uma verdade universal. Eu vou falar de alguns livros que eu não quero ler, autores também que eu não quero ter contato, mas isso não quer dizer que a pessoa seja ruim ou que o livro seja ruim, é apenas a minha opinião, tá? Leitura e literatura não é consenso e tá tudo bem. A primeira pergunta é um livro que todo mundo ama, mas você não tem interesse em ler. Pessoas Normais é um livro que bombou no BookTube nos últimos tempos, tá todo mundo lendo e todo mundo que fez a leitura gostou, se surpreendeu bastante, e eu no meio de tudo isso tô tipo, passo. Eu confesso que eu tenho muita vontade de assistir a série de TV, a gente já tem aí uma adaptação do livro. Eu ouvi muitos comentários positivos sobre a série, tanto sobre o livro, todo mundo fala que é muito fiel e é muito bacana. O meu problema de não querer ler esse livro, primeiro porque tá muito na hype, então às vezes quando eu vou na hype eu acabo me decepcionando. E segundo, que eu já vi muitas resenhas, muitas pessoas que eu confio no julgamento, falando que é um livro um pouco diferente, a narrativa, os diálogos estão estruturados de maneira diferente. Eu já me conheço, eu sei que eu sou muito chata e que livros assim, que saem muito do que eu tô acostumado, é muito difícil de eu engatar na leitura, de eu me envolver com a história. Então eu acho que se eu comprar esse livro e tentar ler, eu vou acabar me frustrando porque eu não vou conseguir no momento, quem sabe daqui, sei lá, 1 ou 2 anos eu consiga, e eu vou acabar não fazendo a leitura e vou ficar muito chateada, mas a série pelo menos eu quero assistir. Nos últimos tempos eu tô muito mais tranquila com isso, de não ler os livros que tá todo mundo lendo. Eu acho que tem leituras que não rola e tá tudo bem, e é isso aí. Então eu tento assistir a adaptação se a gente tiver. Eu faço isso muito com os livros do Nicholas Sparks. Eu não leio eles, mas eu adoro assistir os filmes, porque é isso, gente. Tem livro que não serve, mas a adaptação já serve. Mas Pessoas Normais é um livro que tá todo mundo falando, mas por enquanto não tem interesse em ler. Segunda pergunta, um livro ou autor clássico que você não tem interesse em ler. Quando eu li Crepúsculo há 10 anos atrás, eu tinha 14 anos. Meu Deus, como eu tô ficando velha. Enfim, quando eu li o livro, eu vi que tinha muita referência ao Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë. Acho que era um dos livros favoritos da Bella, que ela falava muito dele ali, então eu fiquei curiosa pra fazer a leitura, pra saber o que tinha ali de importante, de especial. Pois muito que bem, eu jurei que com 14 anos eu ia tentar ler o Morro dos Ventos Uivantes. Jurei demais, porque não consegui. Acho que eu não passei, sei lá, do primeiro capítulo. Tudo bem, né? Eu tinha 14 anos, eu era bem mais jovem, minha cabeça era completamente diferente. Mas eu não lembro nada da história, eu só lembro que eu fiquei completamente chateada de não conseguir fazer a leitura, porque era muito difícil pra mim na época, né? A gente tá falando de um clássico. Hoje em dia, persiste a mesma coisa, porque eu não tenho mais vontade de ler esse livro. Eu acho que não é pra mim. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito dos clássicos. Claro, hoje, daqui a 1, 2 anos, talvez eu mude. E sinceramente, eu espero realmente que eu mude, que daqui a uns 2, 3 anos, eu tenha mais paciência, eu esteja mais disposta pra literatura clássica, porque assim, eu querendo ou não tenho curiosidade, mas tem livros que não são pra mim. E eu acho que o Morro dos Ventos Uivantes, no momento, é um clássico que eu não vou ler. Já tentei há 10 anos, não consegui. E hoje é quase a mesma coisa, sabe? É uma escrita que eu acho um pouco mais difícil, que é um pouco mais densa. É um livro com muito drama, pelo que eu já ouvi falar. Então, no momento, não. Mas é aquela coisa, né? A gente nunca diz nunca. Pra algumas coisas a gente diz nunca. Mas, pra literatura, eu acho importante a gente nunca dizer nunca. Porque a gente tá sempre mudando, a cabeça muda, a gente amadurece, desperta novos interesses. Mas, por enquanto, o Morro dos Ventos Uivantes é um clássico que eu não quero ler. Me conta aqui se você já leu e que idade você leu. A terceira pergunta é um autor que você não tem interesse em ler os seus livros. Já falei várias vezes sobre ele aqui, eu acho que eu já respondi essa pergunta em outra tag, que é o Stephen King. O gênero dele não me atrai e eu também tenho um pouco de receio com a escrita do autor. Eu nunca li nada, tipo nada dele, só um livro do filho dele, do Joel Hill. Também não tenho nada contra o autor, que eu sei que o fandom dele é forte. Ele tem vários livros publicados, muitos já viraram adaptação, muitos fizeram assim sucesso danado, só que eu não tenho
vontade de ler, gente. Não me atrai, eu não consigo olhar para um livro do Stephen King e pensar, vou ler esse livro. Não rola, não tá em lista de desejados, não tenho previsão para ler nada do autor. Eu sei da importância do autor pra literatura, ele é muito consagrado, mas eu acho que não é pra mim. Dele, eu já assisti as duas adaptações de It, né, a parte 1 e a parte 2. Quando eu assisti o primeiro filme, eu fiquei com uma coceirinha ali pra ler. Falei assim, quem sabe no futuro distante. Aí a gente assistiu o segundo filme no cinema, que ele tem tipo 1000 horas de duração. E quando eu acabei ele, eu falei, eu nunca vou ler, porque eu já tava agoniada assistindo ao filme. Imagina ler o livro que tem, sei lá, 1500 páginas. Então realmente não funciona comigo, não tenho vontade. Respeito muito quem gosta dele, acho sim, como eu falei, que ele tem uma relevância pra literatura, pro terror principalmente, mas com a Cibelinha aqui não vai acontecer, porque eu não tenho vontade de ler. A quarta pergunta é um autor problemático que você não pretende ler os seus livros. Hoje em dia, eu sinto que a gente conhece muito mais dos autores do que antigamente, do que há 5 anos atrás. Eu acho que as redes sociais fizeram isso, aproximaram a gente mais dos autores que a gente gosta, e a gente acaba vendo outra faceta, né, da pessoa, outras opiniões, ou muitas opiniões que não condizem com as obras, como no caso da J.K. Rowling. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de separar obra e autor, então, no caso da autora, pra mim, ok, eu já li toda a série de Harry Potter, amo demais, então ok. Só que daqui pra frente eu não pretendo ler mais nenhum livro dela. Ela soltou falas muito preconceituosas, transfóbicas no Twitter, coisas muito pesadas que magoam as pessoas, que, enfim, não tem por que ela tá falando isso, principalmente no Twitter, em qualquer lugar ela não poderia estar falando isso. E são coisas muito desnecessárias, e ela se mostrou assim mais de uma vez que não tá disposta a aprender, que não tá disposta a pedir desculpa, a falar, errei, beleza, mas daqui pra frente as coisas vão ser diferentes. Não, é uma cagada atrás da outra, é um tweet preconceituoso atrás do outro, então eu não tenho vontade de ler, porque eu não consigo separar a vida pessoal e as opiniões que a pessoa tem ali, que tá falando nas redes sociais, da obra. Então, J.K. Rowling, assim, os livros de Harry Potter eu quero muito ler com os meus filhos, mas eu vou falar pra eles que quem escreveu foi a Emma Watson, não foi ela. Gosto muito da história, eu assisto, assim, todo ano, eu e o Beto a gente faz maratona de Harry Potter, e isso vai continuar acontecendo, mas daqui pra frente eu não pretendo ler mais nenhum livro dela. E eu não sei nem se ela tá lançando mais livro, porque eu nem acompanho mais. A quinta pergunta é um autor que você já leu alguns livros, mas viu que não é pra você. Amigos, quem acompanha esse canal sabe que a Abby Glines, ela se encaixa perfeitamente nessa pergunta. Por quê? Eu li Paixão Sem Limites há muito tempo e eu achei muito fraco. Tudo bem que na época eu não conhecia tantos new adults, livros sensuais como eu conheço hoje em dia, mas ainda assim lá eu já achei que era um livro que faltava. Faltava enredo, faltava diálogos, faltava carisma. Tem cenas muito sensuais até aí, beleza, só que eu achava que precisava de mais, como eu disse. Ano passado eu resolvi dar mais uma chance pra autora e eu li Sem Fôlego dela e foi a mesma coisa. É uma história fraca, os diálogos são muito fracos, a escrita também não é uma coisa que te prende, que te faz ficar viciado na história. Então, eu acho que essa autora não é pra mim. Eu termino os livros dela e eu fico tipo assim, então esse aqui é o New York Bestseller. Como assim? Cadê? Falta muita coisa pra ser um livro bom pra mim, no caso, né? Sem Fôlego, principalmente, me irritou demais. É uma história que não se sustenta, que tudo que ela propõe no início a gente não consegue ver sendo desenvolvido, e o romance é fraco, o casal ali não tem carisma, não faz sentido eles ficarem juntos, então eu não consigo gostar, e eu acho que é uma autora que não é pra mim. Essa é a minha opinião. Eu não sei como é que tá hoje em dia as publicações dela aqui, só que eu tenho mais 2 livros da autora na minha estante pra ler, e agora eu não sei se eu me desfaço, se eu dou mais uma chance. Acho que não, porque eu estou cansada de ser feita de trouxa por essa autora. E é isso, esse é meu dilema com a Abby Glines. Queria muito ter gostado dela. Sei que ela tem livros que são muito aclamados, mas eu não entendi o apelo em torno das obras da autora. Então, é isso. A sexta pergunta é um gênero que você não tem interesse em ler, ou até tentou, mas não curtiu. Eu acho que tem 2 gêneros que se enquadram nessa pergunta. Eu já falei também disso aqui no canal. O primeiro é terror, como eu já falei, né, quando eu disse do Stephen King. É um gênero que não gosto, não faz parte, assim, do que eu curto ler. Gente, eu não consigo. Se eu tô em casa, às vezes, com o meu marido e falta luz, eu já começo a ficar toda me tremendo com medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa, então o terror não rola comigo. E não é só livro, eu acho que filmes, séries eu não costumo assistir, porque realmente me dá gatilho. Então na minha vida eu só li um livro de terror, que é O Pacto, do Joel Hill, que também tem adaptação. E eu li ele e falei, legal.
Porque eu comecei com medo e no final não me agregou em nada. Não consegui gostar da história, então eu falei, não é pra mim, não rola. E o segundo é autoajuda, porque assim, não consigo, gente. Eu gosto de leituras que me levem pra outra realidade, que me façam refletir, sim, mas não como os livros de autoajuda, sabe? Que tenham ali uma história, que a gente faça reflexão a partir da história e dos ensinamentos que a gente tem com os personagens. Agora, de autoajuda, não consigo. Quer ver aqueles livros tipo de financeiro, espiritual, essas coisas assim, não funcionam comigo, não gosto, eu gosto de leituras mais densas e realmente de ficção, e não de autoajuda. A sétima pergunta é um livro que você comprou e não pretende ler. Eu comprei por impulso, há alguns anos atrás, A Mulher Silenciosa. Na época eu jurei que eu ia ler e na verdade eu comprei por impulso, como eu disse, porque eu paguei R$5 se eu não me engano. É um thriller, eu gosto muito desse gênero, todos os livros de thriller que eu já li na minha vida, todos foram muito bons, mas esse daqui eu não consegui engatar na leitura. Eu acho que eu já peguei ele pra ler umas 2 vezes e não rolou, não funcionou, e eu não li até agora. Acho a capa muito bonita, é um livro que também não vi muitas pessoas falando sobre ele, não sei o que aconteceu, também se é um livro antigo e daí eu perdi também o time ali do livro. Inclusive esse é um livro que eu tô pensando em sortear pra vocês, porque eu não me vejo lendo nem agora, nem no futuro próximo. Acho que sortear pra vocês, talvez alguém que queira vai fazer um melhor uso dele. Se vocês querem sorteio desse livro, deixa aqui nos comentários pra me saber. A penúltima pergunta é uma série de livros que você não pretende ler ou que você já começou e não quer terminar. A outra série que eu pretendo sortear pra vocês, inclusive eu já até postei na aba de comunidade aqui do canal, que é a série do Jogo Perfeito da J.K. Sterling. Eu li o primeiro livro dessa série há muito tempo atrás, inclusive tem resenha desse livro aqui no canal, eu vou deixar nos cards pra quem quiser assistir. Não prometo qualidade porque faz muito tempo. E meu Deus, foi um livro muito decepcionante pra mim, eu não consegui gostar, eu tava muito na vibe do New Adult quando eu li, e esse livro é fraco pra mim, de inúmeras maneiras. Não gostei da escrita, não gostei da história, dos personagens, achei que a história é muito sem pé nem cabeça, e daí a gente tem mais 2 livros que é, assim, encheção de linguiça mesmo, pra mim, tá? Eu sei que tem muita gente que já gostou desse livro. É um detalhe também, eu comprei por impulso o box, daí eu li o primeiro e não gostei, então eu tô com os 3 livros parados aqui na minha estante. Eu paguei barato na época, eu lembro, mas ainda assim eu não gosto de deixar livros assim, que eu não leio, não tenho vontade de ler. Então eu quero logo tirar ele da estante. E a última pergunta é um lançamento que foi lançado ou vai ser lançado ainda, que você não tem interesse em ler. Na caixinha de janeiro do Intrínsecos, o clube de assinatura da editora Intrínseca, a gente recebeu A Família Mandibel, não sei como é que se pronuncia o nome, e é um livro que eu não tenho vontade de ler. A história, assim, pelo que eu li da sinopse, até parece ser interessante, mas agora não se enquadra, não se encaixa nas minhas TBR. Não é uma história que eu vá ler por enquanto nesse ano ou no ano próximo, enfim. Eu não vou me desfazer do livro, né, porque é o livro do Clube Intrínsecos, eu quero ter todos os meus intrínsecos, mas eu acho que ele vai ficar parado um tempo na minha estante, porque eu não pretendo ler. No Intrínsecos a gente recebe os lançamentos adiantados, então eu acho que esse livro ainda não foi lançado, ou já tá pra ser, só que eu não tenho vontade de ler. A autora desse livro é a mesma autora de Precisamos Falar Sobre Kevin, um livro muito famoso, super comentado, eu tenho curiosidade de ler e de assistir a adaptação também, que foi muito comentada. A Família Mandibel é uma distopia, a gente vai acompanhar uma família depois de uma crise econômica nos Estados Unidos. Acho até interessante, mas por enquanto eu não tenho vontade de ler. Esse aí vai ficar, ó, um tempinho na minha estante. E essa é a minha anti-TBR. Eu quero saber de você, quais são as suas respostas. As perguntas da tag vão estar aqui na descrição desse vídeo, se você quiser responder. Pode ficar super à vontade para responder nos comentários, nas suas redes sociais. Eu quero muito ver a resposta de vocês também. Não se esquece de deixar muito like no vídeo, de me acompanhar nos próximos vídeos do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!